Então, hoje na página 49, que são as decisões corretas conforme a vontade de Deus. E o versículo Efésios 5,17, que é: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No alemão diz sucht zu verstehen, quer dizer, é um imperativo. No próprio português diz entendei, né? Mas é um imperativo que está querendo dizer isso: se esforce para entender a vontade do Senhor. Então essa é a mensagem desse estudo, a gente se esforçar para entender a vontade de Deus. E a questão de decisões tem exatamente a ver com isso, porque as decisões são as encruzilhadas da vida, vamos dizer assim, que mudam todo o restante da vida da gente. Claro, em maior ou menor quantidade, né? Claro, tem decisões que mudam pouca coisa, tem outras que mudam bastante, mas tem alguém que disse que nós somos a soma das nossas decisões, né? Seria um provérbio popular para dizer isso. Nós somos a soma das nossas decisões. Quer dizer, cada decisãozinha que a gente toma, a gente vai puxando a vida da gente para um determinado lado. É como um compasso, né? Cada grau parece ser pouco. Um grau, o que é um grau? Mas hoje é um grau, amanhã é um grau e daqui a um mês já são 30 graus, né? Então, daqui 3 meses, 90 graus já é uma mudança bem grande. 6 meses, 180 graus seria andar para trás, né? Quer dizer, se cada dia a gente mudar 1 grau, né? Então por isso é importante a gente buscar a vontade de Deus e procurar entender. É isso que também o versículo diz: entender a vontade do Senhor. Ou seja, a gente fazer um esforço mental, se preocupar, né? Qual é a vontade de Deus? Como é que a gente pode descobrir? Bom, descobrir também acho que não é bem a palavra perfeita, porque dá a entender assim que Deus está tentando esconder ela de nós e a gente tem que descobrir. Mas não é nesse sentido. Deus não quer esconder de nós. Nós vamos ver isso. Deus não quer esconder nada de nós, mas mesmo assim a gente tem que se esforçar para entender, né? Através do nosso pensamento, claro, através da oração, através da leitura bíblica, mas de pensar também. Então, encontrar a vontade de Deus para a nossa vida, que é totalmente importante, a gente estar no centro da vontade de Deus, né? Tem um ditado que diz isso: estar no centro da vontade de Deus. Não estar nem mais para a direita, nem para a esquerda. É que nem os fariseus, por exemplo, que eles costumavam exagerar. Deus dizia, né, você não pode fazer tal coisa. Eles iam lá, criavam 10 leis em torno daquilo para evitar, entre aspas, quebrar aquele mandamento, né? Por exemplo, Deus disse: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O que vão os fariseus? Eles falam: então, para evitar que a gente tome em vão o nome de Deus, o que a gente faz? A gente evita completamente o uso do nome de Deus. Nunca mais vão falar o nome de Deus. Quer dizer, é um exagero. É como cair do lado direito, vamos dizer assim. É como uma estrada que a gente tem que ficar em cima e não cair na valeta, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, aqui na próxima página, tem o versículo de João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se a gente ama a Deus, a gente procura fazer a vontade dele, né? Então, o que é obedecer a Jesus? Fazer o que ele quer. Mas para a gente saber, para a gente fazer o que ele quer, logicamente a gente tem que saber o que ele quer. Então, eu vou começar aqui pelos mandamentos assim totalmente claros, totalmente óbvios, totalmente assim indiscutíveis, né? Que são, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, que valem para todas as pessoas.
Tá? Então, eu queria comparar isso como uma corda ou uma corrente, que a gente tem as pontas dessa corrente. Então, numa ponta dessa corrente está isso. Esses mandamentos assim, que valem para todas as pessoas, em todas as épocas da humanidade. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? Não cobiçarás e tal. Está numa ponta dessa corrente que se chama vontade de Deus. E na outra ponta, bem no outro extremo, está o quê? Estão coisas muito pessoais, que variam de pessoa para pessoa. Né? Porque esses mandamentos, não matarás e tal, são para todos, para todas as pessoas, em todas as épocas, igual. Mas tem coisas que mudam de pessoa para pessoa. Né? Por exemplo, qual o trabalho que Deus, a profissão que Deus quer que eu siga. Isso varia de pessoa para pessoa, logicamente. Qual é a mulher que Deus quer que eu case, né? Graças a Deus que Deus não diz para todos os homens do mundo casar com a minha mulher, né? Agora fazendo uma piada, né? Para dizer exatamente isso, que varia de pessoa para pessoa, né? É diferente de pessoa para pessoa, né? Então, que está na outra ponta dessa corda que eu chamo vontade de Deus. Então, nesse primeiro lado, que são aqueles mandamentos por escrito, né? E lá no outro lado estão coisas assim que são muito pessoais e que, portanto, também nem poderiam estar na Bíblia, né? Você não vai encontrar na Bíblia um versículo que diz Leandro vá para a Alemanha em 2018, né? Logicamente, né? Porque são coisas muito pessoais, né? Muito individuais que Deus tem que mostrar de outras maneiras, não por escrito dentro da Bíblia, assim, direto, usando o teu nome. Claro que ele pode usar a Bíblia, né? Pode usar a Bíblia, você pode ler um versículo e entender que Deus que está te falando, né? Como, por exemplo, numa situação lá que eu passei há uns 16 anos atrás, que eu disse, Deus, agora você vai ter que me mostrar uma decisão. E daí eu abri a Bíblia e li um versículo, e através desse versículo eu entendi claramente que Deus estava falando comigo, mesmo que esse versículo, logicamente, não tinha nada a ver comigo, que Jesus, é um versículo que dizia assim, e tendo Jesus pregado em Nazaré, porque não creram nele, foi para outras cidades. Então, através desse versículo eu entendi que eu tinha que mudar, né? Mudar o rumo da minha vida, tomar algumas decisões, sair daquela situação que eu estava, passar por uma outra situação, né? Então era tipo assim a decisão que eu estava precisando. Eu precisava de uma palavra clara para tomar um passo que eu, vamos dizer assim, estava vendo que eu deveria tomar esse passo, mas que ao mesmo tempo era muito, muito difícil. Então, através desse versículo ficou claro, não, eu tenho que fazer isso. Então Deus usou a Bíblia, mas não, né? Não agora escrito lá, Rolf, faça tal coisa. Logicamente que o meu nome nem aparece na Bíblia, né? Só o nome Joaquim aparece na Bíblia, mas eu nem sei quem foi, né? Sei que está lá no Antigo Testamento, em algum lugar, lá um tal de Joaquim, mas nem sei se foi bom ou não foi, mas enfim. Eu só estou querendo aqui diferenciar entre esses dois extremos. Coisas, mandamentos escritos, que valem para todas as pessoas, e coisas assim muito pessoais, que Deus vai usar vários métodos para mostrar para a gente essas coisas pessoais, que também, só que essas coisas pessoais, essas decisões as quais Deus quer influenciar que a gente tome, elas sempre vão estar sintonizadas, harmonizadas com a Bíblia, né? Elas nunca vão ser contrárias à Bíblia. Né? Por exemplo, né, se alguém está lá com a ideia de cometer adultério e ora, Senhor, posso cometer adultério, né? Quer dizer, um exemplo ridículo, mas para enfatizar o quê? Que existem coisas que estão escritas, estão ali, preto no branco, e são indiscutíveis. A gente não fica perguntando, né? Como é o caso, por exemplo, desses outros exemplos que eu te citei, quando a gente está procurando qual é a faculdade que a gente deve fazer, ou qual é o trabalho que a gente deve ter, ou qual é a pessoa com quem a gente é para casar, alguma coisa assim.
Aí sim, a gente pergunta, né? Senhor, qual é a faculdade que tu quer que eu faça? Ok, nesse caso a gente pergunta, mas, por exemplo, se eu estou morrendo de raiva de uma pessoa, eu vou lá, Senhor, tu me autoriza a matar esse cara? Né? Então é lógico que Deus nunca vai responder sim, né? Eu te autorizo, né? Porque já está escrito lá, preto no branco, não matarás, e isso vale para todas as pessoas no mundo inteiro, em todas as épocas da história, né? Então isso é um tipo um gradiente, né? Gradiente você sabe o que é, né? Como é que fala? Tipo um Farbverlauf, quer dizer, é uma cor que vai mudando, digamos, do branco para o preto, ou do preto para o branco, por assim dizer, né? Então tem um extremo que é esse, está escrito, tem que ser assim e acabou, não tem discussão. E o outro extremo são as coisas assim muito pessoais, muito que variam de pessoa para pessoa e também de época, né, que variam até mesmo na época da vida da gente. O que Deus está querendo de mim hoje não é o que Deus queria de mim há 10 anos atrás. Não todas as coisas. Algumas coisas ficam iguais, outras coisas mudam. Então a gente tem que estar sempre de novo também buscando, né, sempre se antenando. Quer dizer, se Deus diz uma coisa, vai para tal lugar. Então, não quer dizer que Ele quer que a gente fique para sempre naquele lugar ou fazendo para sempre aquilo. Então, pode chegar um momento que Deus diz, agora chega, agora vai para outro lugar, né? Então, a gente também tem que estar aberto a isso. Ou mudar a estratégia de trabalho, mudar alguma coisa, né? A gente mesmo percebe também no passar do tempo, quando às vezes Deus já não abençoa mais o trabalho que a gente faz, ou enfim, vem um monte de sinais que a gente tem que ficar atento. E esses sinais é que eu quero debater aqui, nessas próximas páginas. Você já deve ter visto que tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e tal, né? Que a gente vai debater. Uma afirmação bem importante, que está aqui na página 50. Nós não vivemos desorientados. É muito importante afirmar isso. Um crente, ele não deveria viver desorientado. Quer dizer, existem muitas pessoas, muitos crentes que vivem desorientados, não sabem que decisões tomar. Existem, mas é uma falha da própria pessoa que não está atento a determinadas questões que eu hoje quero falar. As pessoas não conhecem direito a Bíblia, não conhecem o processo de encontrar a vontade de Deus. Então tem uma série de pontos que a Bíblia vai ensinando em lugares diferentes, como a gente pode encontrar a vontade de Deus, e que não é difícil, né? Como eu já te falei, não é que Deus queira esconder alguma coisa da gente, Ele colocou as regras ali muito claro. Está na Bíblia, né? Só a gente tem que estudar a Bíblia para descobrir que existem métodos muito claros. Então, nesse parágrafo ali, que a gente não vive desorientado, tem uma frase que diz assim: tem pessoas que têm falta de orientação, não sabem que decisão tomar, porque não se submetem o suficiente, não se humilham, né? não se submetem o suficiente à orientação do Espírito Santo. Isso também é falta de humildade, falta de respeito à autoridade de Deus. Pessoas que não se submetem, ou seja, não querem obedecer, não têm a flexibilidade, porque obedecer significa isso, a gente ter a flexibilidade, significa que se o Espírito Santo diz alguma coisa para a gente fazer, ou seja, deixar de fazer o que a gente estava fazendo até ali e fazer aquilo que ele pede da gente. Então isso é flexibilidade, obedecer é isso. É a gente mudar, ter a capacidade de mudar. Né? Porque o Espírito Santo sempre vem dizer para a gente alguma coisa diferente. É claro que ele pode também vir e dizer, ó, tudo que você está fazendo está maravilhoso, alguma coisa assim, até perfeito, exatamente o que eu quero. Vamos dizer assim, na minha experiência, o Espírito Santo não faz isso de livre e espontânea vontade, mas mais é o contrário. Quando eu mesmo vou lá e digo, Espírito Santo, como é que está a minha vida aos teus olhos? Está tudo bem? Estou fazendo as coisas do jeito que tu queres, né?
ou não. Então, através dessa oração, também posso ter um feedback para mim saber se está alguma coisa errada ou não. Quer dizer, então, às vezes vem também o Espírito Santo me dá um feedback de que alguma coisa está errada, e aí que ela acabe ir atrás de perguntar, peraí, o que está errado, então, né? Ou vice-versa, ele me dá o feedback de que não, de que está tudo bem, que eu estou seguindo o que ele me falou ontem, anteontem, enfim, estou seguindo o trilho que ele desenhou para mim. E aí, essas pessoas que não querem obedecer ao Espírito Santo e que daí muitas vezes também não leem a Bíblia, acabam sendo vítimas de falsos profetas, vítimas de, que diz, correndo atrás de profecias e bênçãos. Existem essas pessoas que ficam perguntando, o que eu devo fazer? Qual a decisão que eu devo tomar? Então existe esse tipo de pessoas que ligam para a gente. Pastor, eu estou numa situação tal, o que eu faço? Quer dizer, a pessoa pergunta porque não sabe o que fazer, porque está indecisa. Porque ela está indecisa porque ela não está no centro da vontade de Deus. E se a gente vai e dá orientação para uma pessoa dessas, a gente não ajuda, porque o problema está na própria pessoa, porque ela está fora do centro da vontade de Deus. Então a gente diz, você tem que fazer isso, ou no teu lugar eu faria aquilo. Então isso só ajuda a pessoa a encontrar mais uma muleta, ver na gente uma muleta para continuar fora do centro da vontade de Deus. Até tem um exemplo bem ridículo, quer dizer, engraçado, né? De uma senhora que ligou para a gente, que era membro de outra igreja, e ligou para mim e perguntou, pastor, eu estou numa situação tal e tal, que você acha que eu devo fazer? Aí, como eu tenho ética pastoral, né, a gente aprende assim, a respeitar os pastores de outras igrejas e tal. Aí eu disse para ela, você é membro de uma outra igreja, por que você está procurando a mim? Você deve procurar o teu pastor. Aí, né, até porque eu já sabia que ela era uma pessoa meio problemática, então eu já estava querendo evitar problemas, né? Como a gente fala assim, uma pessoa atribulada, ou seja, uma pessoa um pouco confusa espiritualmente. Então por isso que eu estava querendo passar a batata quente para frente. Aí a resposta dela foi assim, né? Nessa hora a paulada foi tão forte que eu tonteei. Que ela respondeu assim, eu já liguei para 5 pastores, mas nenhum me dá a resposta que eu quero. Então é bem trágico quando alguém diz isso. Quer dizer, ela liga para 5 outros, eu era o 6º, vamos dizer, perguntando o que ela deveria fazer, e cada um deles orientava ela da maneira certa, que ela deveria parar de fazer aquilo, ou não fazer o que ela estava querendo fazer. Mas como ela estava querendo fazer uma certa coisa, porém estava querendo alguém que dissesse para ela que sim, que tudo bem, que ela podia fazer aquilo, que não era pecado, ou assim, que não faria mal. Né? Só que ninguém dizia isso para ela, então ela continuou ligando para outros, né? E então isso é exatamente a atitude errada. Quer dizer, a gente está procurando a Bíblia para quê? Para encontrar na Bíblia a confirmação dos nossos planos? Não, não é isso. A gente procura na Bíblia exatamente que a Bíblia nos mostre que nós temos que mudar os nossos planos. Que nós não somos Deus. Deus tem um plano para nós e o que nós fazemos, vamos dizer assim, a princípio é fora, é diferente do que Deus quer, e por isso a gente tem que buscar a Bíblia, orar e tal, para acertar o passo. Mudar para acertar o passo com Deus. Então tem essa questão de profecias, né, que a gente vai ver que são importantes também, lá no número 5. E então o próximo título é a sequência das ferramentas da direção de Deus.
bem importante, sequência. Eu coloquei esses números aqui, são 6, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 números foram propositalmente, eu escolhi eles propositalmente nessa ordem, ou seja, eu coloquei o número 1 como primeiro, porque ele é o mais importante. O segundo, coloquei em segundo, porque ele é pouco menos importante do que o primeiro. E o terceiro eu coloquei em terceiro, porque ele é menos importante que o segundo e que o primeiro. Está entendendo? Né? Quer dizer, é importante observar essa sequência. Ou seja, o primeiro foco vai ser sempre o número 1. E se o número 1 não funcionar, aí vamos para o número 2. E se o número 1 e o número 2 não funcionar, aí vamos para o número 3. E se o número 1, 2 e 3 não funcionar, aí vamos para o número 4. Está entendendo? Então, Tá bom. né, o ponto número 1, que sempre vai ser o ponto central, é a paz do Senhor, a paz de Deus, que é uma fonte de revelação da vontade de Deus. Nós temos que prestar atenção para aquilo que Deus nos mostra nesse ponto. Que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente deva estar sentindo paz acerca disso. Sentindo paz. É claro que esse sentir paz em relação a alguma coisa só vai funcionar de verdade se duas outras coisas funcionarem bem de verdade. A primeira, o relacionamento com Jesus esteja bem. E o ponto número 2, se nós estivermos dispostos a obedecer. Porque não adianta Deus mostrar alguma coisa para a gente e a gente não querer obedecer. Daí também não adianta. Então, essa questão de a gente sentir paz em relação a uma decisão, a gente tem que se perguntar como é que está meu relacionamento com Deus, como é que está a comunicação com Deus, como é que está como se diz assim, ter a vida no altar. Ter a vida no altar significa isso, quer dizer, estar em constante comunhão com Deus. Quando essa condição está preenchida, aí vai funcionar essa questão de ter paz em relação a isso. Quando a gente está com a vida no altar, significa também, se a gente não tiver paz, a gente quer tomar uma decisão, mas não sente paz, então a gente também tem que seguir essa orientação do Espírito Santo, ou seja, de não fazer aquilo, não dar aquele passo, não tomar aquela decisão, enfim, que seja comprar alguma coisa ou, enfim, falar com alguém, dizer certa coisa, etc, etc. Até isso acontece até quando a gente está, às vezes, conversando com uma pessoa. Isso me acontece com frequência, que eu começo a conversar com uma pessoa e, de repente, eu sinto bem forte no meu coração o contrário de paz, ou seja, a angústia, uma certa angústia. E isso me diz que eu não é para falar o que eu estou querendo falar, ou que eu tenho que parar de falar o assunto, muda de assunto. Então, o nosso cérebro diz, não, mas esse assunto o que tem? É um assunto sem importância, ou que mal vai fazer, mas não interessa. É o Espírito Santo orientando, muda de assunto. Deixa esse assunto de lado. Então, a gente seguir isso, ter aquela sensibilidade. Então, antigamente, quando acontecia isso, eu me sentia totalmente como um peixe fora d'água. Eu senti, não, agora esse assunto Deus não quer que eu fale, mas aí vinha aquele pensamento, sim, mas e o que é para falar então? Aí eu ficava lá, não, se eu não tenho outra coisa para falar, eu vou falar esse assunto mesmo. E depois eu ia lá, Jesus, me perdoe que eu falei aquilo que eu senti que não era para falar, mas eu não sabia o que falar então, Então, isso é uma luta que a gente tem que vencer. Quando o Espírito Santo mostra isso pra gente, aí, sei lá, gaguejar, tossir, respirar fundo e pedir, orar em espírito, dizer, Deus me dá um outro assunto, alguma coisa e, lutar para pular fora. Porque é maravilhoso quando a gente
sente isso, sente que não é para fazer uma coisa, e aí a gente consegue obedecer, consegue pular fora, consegue mudar de assunto. E daí depois, quando a gente olha para trás, quando aquela situação passou, a gente pensa, puxa, que legal. O Espírito Santo me mostrou que eu não era para falar sobre aquele assunto, eu consegui mudar e falar sobre outra coisa. E aí eu consegui ter paz. Aí a minha comunhão com Deus não foi atrapalhada, porque isso atrapalha a comunhão com Deus. Quando a gente sente que não é para fazer uma coisa e faz. Então isso depois é uma nuvem, aí tem que ir lá pedir perdão e tal. Então é desagradável, além de que isso gera, vamos dizer assim, vários problemas. Quer dizer, a gente falar alguma coisa que não deveria falar pode prejudicar a vida espiritual daquela pessoa. Por exemplo, às vezes a gente falando alguma coisa que a pessoa não entende, que a gente acha que ela entende, mas ela entendeu diferente. Então, é um exemplo. Enfim, os motivos por que Deus às vezes não quer que a gente fale certas coisas para certas pessoas são muitos. Principalmente isso, porque as pessoas muitas vezes entendem errado o que a gente fala. E Deus sabe que as pessoas entendem errado. Então, que é melhor não falar uma certa coisa, deixa isso, falar sobre outra coisa, e para manter a porta aberta. Manter a porta aberta é melhor do que falar algo que a gente acha que é importante, pela nossa carne, pela nossa razão, é importante, a gente pensa, mas que o Espírito Santo não quer que a gente fale. Então é melhor. Colossenses 3,15a. Vou pegar aqui, Colossenses 3,15. Que diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. A paz de Deus domine em vossos corações. Então é o versículo que fala sobre isso, da gente ter paz no coração. Então quando a gente não tem paz, é porque a gente está fazendo alguma coisa fora da vontade de Deus. Não estou dizendo que seja um pecado, Não é questão de pecado. Estou dizendo apenas alguma coisa que Deus não quer que a gente faça naquele momento. É por isso que seguir a orientação de Deus é muito mais do que não pecar. Isso a gente também vai discutir na revista número 4, que fala sobre santificação, que eu sempre falo muito sobre isso. Que existe o lado negativo e o lado positivo da questão vamos dizer assim, da santificação. Quer dizer, o negativo é o pecado, o positivo é a santificação. E muitos acham que o objetivo da vida cristã é conseguir colocar o ponto morto do carro. Quer dizer, como se a nossa vida fosse um carro e a gente está andando de ré. Quer dizer, o pecado é andar de ré, andar na direção errada, ir para trás. Então tem gente que acha o quê? Se eu conseguir fazer esse carro parar e colocar ele num ponto morto, pronto, está tudo bom. Mas eu digo não. Colocar ele no ponto morto, parar, é importante. Mas o objetivo é andar na outra direção, andar para frente. Esse é o objetivo. Ou seja, o objetivo de parar de fazer as coisas erradas, as coisas que desagradam a Deus, é bem importante. É o primeiro objetivo, parar de fazer o erro. Ok, logicamente, não é bom a gente querer começar a fazer um monte de coisas certas e continuar fazendo um monte de coisas erradas. Logicamente, é irracional. Então, por isso, primeiro, parar de fazer as coisas erradas, mas aí a outra fase é começar a fazer coisas certas. Por isso fala buscar a vontade de Deus. Não é apenas parar de fazer o que desagrada a Deus, mas é fazer objetivamente aquilo que Deus quer, realizar o plano dele. Então o primeiro método foi esse, a paz no coração. E seria bem importante você procurar até mesmo memorizar esses 6 números, porque um dia que você tiver que tomar uma decisão, você pode passar mentalmente esses números, Um dia que você estiver indeciso e pensando, puxa, que decisão que eu tomo agora?
quais seriam os critérios que poderiam me ajudar a tomar uma decisão. Então aqui tem esses 6 números. O segundo ponto é a lembrança do Espírito Santo, quer dizer, a função de lembrar. O Espírito Santo tem a função de lembrar, né? Tem lá João 14, 26, um versículo bem conhecido, né? O Espírito Santo que o Pai enviará no meu nome, ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensinei. Traduzi aqui com as minhas palavras. Um versículo bem conhecido. Então, o Espírito Santo, ele nos lembra. É um jeito que ele tem de nos ajudar nas decisões. Quando a gente está numa decisão, a gente ora, e aí vem o Espírito Santo e traz algum texto. Quer dizer, alguma coisa que Jesus falou, traz na nossa mente. Mas para isso é necessário o quê? Para a gente poder lembrar de alguma coisa, a gente já tem que ter visto aquela coisa. Nós não podemos lembrar de um versículo bíblico que a gente nunca leu, que a gente nunca ouviu. Então, por isso é bem importante a gente estar sempre lendo a Bíblia, mesmo que na hora que a gente lê, às vezes a gente nem sabe por que está lendo, nem dá tanto valor, mas lá na frente, Deus pode usar aquele versículo para isso, para nos lembrar. Na hora de uma decisão, aquilo vem à nossa mente. Lembra aquele versículo e tal, né? Aí aquilo vem na nossa mente. É o ponto número 2. O ponto número 3 são as circunstâncias. E Deus guia a nossa vida também por circunstâncias diárias. Por exemplo, se alguém está desempregado, pede para Deus o trabalho. Senhor, eu preciso de trabalho, me dá trabalho. Aí chega alguém e fala assim, tem uma vaga na empresa tal, você não quer pegar essa vaga, né? Aí a pessoa ainda vai lá e diz, Senhor, essa oferta vem de Ti ou não vem? Devo aceitar ou não devo aceitar? Quer dizer, eu acho um pouco ilógico. Quer dizer, se a pessoa hoje pede para Deus, Senhor, eu preciso de trabalho, me manda um trabalho. Amanhã ela vem alguém que diz, aqui tem trabalho, você quer ou não quer? Né? Então eu acho ilógico a pessoa ainda ir lá e dizer, Senhor, é de Ti, né? Tu que mandaste isso, me dá uma resposta, né? Eu acho ilógico, por quê? Porque num dia ela pediu, ela pediu ontem, né? Então se hoje veio a resposta, então é de Deus. É uma resposta. Né? Então é um jeito de dizer assim, Deus fala pelas circunstâncias, as coisas que acontecem são respostas. Por isso é importante que a gente também peça as coisas de um modo o mais claro, o mais preciso possível. Que a gente peça, né, vamos dizer assim, se a gente quer uma cadeira, digamos. Daí no outro dia vem alguém e oferece uma cadeira pra gente, mas daí a gente, puxa, essa cadeira é toda diferente do que eu imaginava, né? Mas então quando se pediu a Deus, tinha que falar para Deus, eu quero uma cadeira que seja assim, 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 né? Ou seja, procurar especificar, para que quando venha a resposta, a gente também possa reconhecer se é de Deus ou não. É como no caso do trabalho, se alguém está pedindo um trabalho e fala, Deus, eu quero um trabalho, mas por favor que seja assim e assim. Né? Aí se alguém vem oferecer um trabalho, mas que não é daquele jeito, aí a pessoa pode saber, não, isso aqui não foi o que eu pedi a Deus. Né? Claro, a gente também não deve ser, vamos dizer assim, orgulhoso, eu só pego o trabalho se for para ganhar bastante dinheiro, sei lá o que. Não, isso já também não é correto, mas eu digo assim apenas a título de exemplo. Ou se a gente está precisando de um móvel, eu estou precisando de uma escrivaninha, vamos dizer assim. Eu digo, Senhor, eu quero uma escrivaninha, mas eu quero uma que embaixo seja fechada, porque lá eu quero colocar a minha impressora. Então, se alguém chega e me oferece uma escrivaninha, mas que é aberta embaixo, então, já sei, não é isso que eu estou orando, né? Então é importante a gente ser específico também nas orações da gente, até para a gente poder saber que tal coisa é uma resposta de oração. É bem importante, né? Teve um senhor que é bem famoso, né? Quer dizer, bem conhecido hoje, né? Na época que ele viveu,
Ele não era tão conhecido, acho que o nome dele era George Müller, alguma coisa assim, que dirigiu não sei quantos orfanatos, dirigiu não, construiu um monte de orfanatos que até hoje existem na Inglaterra, isso já faz sei lá quantos anos, 200 anos mais ou menos, e tudo na base da oração. Então ele tinha um caderno onde ele anotava que dia que ele pediu, né? Dia tal, pediu tal coisa, e aí atrás uma coluna para a data que ele recebeu a resposta daquela oração. Então isso é bem, bem importante. E daí ele teve esse caderno durante a vida dele inteira e no final eles fizeram a soma quantas respostas de oração ele teve. Então eram, pelo que eu estou lembrado, pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que eu estou lembrado era algo assim em torno dos 50 mil, uma coisa assim, né, que tinha nesse caderno, né? Ou seja, data, o que ele pediu, quando recebeu a resposta, né? Então, mas para isso é importante anotar também de modo mais preciso possível o que a gente pediu, né? Para a gente ver se de fato é uma resposta de oração. Quanto mais preciso for, mais exato for, mais fácil a gente vai ver, não, isso é de Deus, foi Deus que respondeu, né? Como o exemplo, não sei se eu te contei o exemplo daquele forno elétrico, que a gente usa muito aqui, o forno elétrico, né? Que você sabe o que é um forno elétrico, que lá em Jaraguá do Sul acho que tem fábrica, né? E nós aqui usamos também forno elétrico. Então, todos os anos tem um supermercado que faz promoção desse forno elétrico. E aqui tem o Lidl e o Aldi, eles vivem tendo promoção, mas essas promoções são sempre coisas diferentes. Então, tu vai lá, tem tal coisa em promoção, uma ferramenta. Aí na outra semana tem uma outra coisa em promoção, que é um suco. Aí na outra semana tem uma outra coisa em promoção, um cobertor. Então, cada semana tem uma coisa diferente em promoção. Então, uma vez por ano tem o forno elétrico em promoção. Uma vez por ano. Então, o nosso forno elétrico já estava bem velhinho, já tinha lá uns vários anos de idade, e então a porta já não funcionava direito, já não fechava direito, o relógio dele também já não funcionava, então se programava lá tantos minutos e quando ia lá olhar, o que eles tinham colocado lá dentro estava queimado porque ele não tocou a campainha, quer dizer, ele parava de funcionar, então estava precisando de um forno novo. Aí, isso foi numa segunda-feira de noite, eu falei para minha esposa, né? Lembra daquele versículo que diz, o que ligardes na terra será ligado no céu e tal? Então, vem cá, vamos fazer uma oração. Falamos, Senhor, se for da tua vontade, que venha esse forno em promoção naquele mercado, né? Por favor, faça isso. O que acontece? No outro dia de manhã, na terça-feira de manhã, eu vou naquele mercado que a gente orou, a gente se falou no mercado Lidl. Eu fui naquele mercado no outro dia de manhã e o que eu vejo lá? Aquele forno, exatamente aquele forno que a gente tinha orado na outra noite, né? Então foi assim muito nítido, assim, uma resposta imediatíssima assim de oração. É porque a gente pediu exatamente aquilo. A gente não falou uma coisa meio genérica, né? Ah, Senhor, quem sabe, talvez, né? Não, a gente foi muito específico. E aí a resposta veio muito específica. Então, como o ponto número 3 é que Deus, ele também fala pelas circunstâncias. E aí, no momento que eu vejo aquele forno, o que eu penso? Me passa assim um relance, um relâmpago na minha cabeça pensando, será que é mesmo? Será que eu devo comprar esse forno, né? E daí eu né, me pego no meu nariz, como diz o alemão, né? Eu pego no meu nariz e digo, puxa, mas ontem à noite a gente orou, né? E agora está aqui, e agora eu ainda fico perguntando se é, né? Então, logicamente, já meti no carrinho na hora, né? Não fico perguntando, será que é mesmo, né? Né? Então, quando a gente ora, a gente orou,
Aí acontece, a gente tem que pegar também, tem que pegar. Então por isso é importante orar de maneira, mais ou menos, de uma maneira precisa, né? Se a gente pede para Deus, digamos, uma bicicleta, então pode vir de tudo. Pode vir uma bicicleta grande, pequena, velha, etc., né? Toda com pneu furado, sei lá o quê, né? Então, isso é bom, Senhor, eu quero uma bicicleta, mas que seja, né, um pneu bem bom, que não fure tão fácil, alguma coisa assim, e que tenha tantas marchas, ou uma coisa assim, né? Já especificando, para depois não reclamar. Depois diz assim, Senhor, mas eu queria uma bicicleta de marcha, mas você também não pediu de marcha, né? Ou assim, né? Então, a gente tem que especificar, para depois não reclamar, né? Ok, aí o ponto número 4 é a direção imediata, quer dizer, a direção direta do Espírito Santo, quando a gente sente uma orientação, como foi no caso aqui de Paulo, né? Atos dos Apóstolos 13, 4. Atos 13, 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então eles perceberam, no espírito deles, Deus quer que a gente vá para Chipre. Então eles pegaram e foram. Perceberam isso claramente no espírito deles. Então acontece isso também. A gente, sei lá, está orando, assim, de repente, percebe, Deus quer que eu faça tal coisa, né? Tem exemplos um pouco extremos que a gente chega quase a duvidar que aconteceram, de pessoas que contam testemunho de algumas coisas assim que aconteceram. Mas na nossa vida aconteceram muitas coisas assim, que a gente sentia claramente no coração da gente que a gente deve fazer uma determinada coisa. Aí a gente faz, né? Por exemplo, orar por alguém. Às vezes vem muito forte aquela sensação, eu tenho que orar por uma pessoa X. Muito forte. Ore pela pessoa X. Então, fazer isso, orar por aquela pessoa. Ou de dar dinheiro para uma pessoa. Sentir a sensação muito forte, eu tenho que agora dar um dinheiro para aquela pessoa. Um exemplo. Ou como eu fiz uma viagem missionária uns 2 meses atrás, né? Eu senti muito forte, veio assim que quase que nem um filme que passou na minha frente, as pessoas que eu era para visitar e quando que eu era para visitar. Eu vou para tal cidade, visito tal pessoa, de lá eu vou para outra cidade, visito aquela outra pessoa, de lá eu vou para outra cidade, visito a outra. Então foram ali acho que umas 8 pessoas, se não me engano, famílias que eu visitei em 4 dias. Então, quando eu falei para minha esposa, olha, eu vou fazer uma viagem, vou visitar tal e tal e tal e tal e tal família. Minha esposa disse, você não vai conseguir, porque isso é impossível. Isso é impossível, vai ser muito desgastante para você. Você vai ficar muito cansado, a viagem é longa, você vai chegar, você vai estar cansado, você não vai conseguir fazer. E eu dei razão para ela, mas era muito forte no meu coração. Todas as pessoas que eu era para visitar. E eu orei muito, muito. E Deus assim me deu uma paz assim durante aquela viagem. Eu fui indo assim e parece que eu estava quase flutuando assim dentro do carro. Eu cheguei lá onde eu tinha que chegar, nem estava cansado, pude conversar com as pessoas e tudo. Fui fazendo as outras visitas, não estava cansado, deu tudo certo, perfeito, os horários, chegava num lugar conforme planejado, conversava com as pessoas, saía no horário, ia para o outro lugar, e assim foi indo. A viagem funcionou perfeita, né? E foi algo assim, hoje quando eu penso, eu me espanto, né? Como que tudo funcionou e como é que eu fiz aquela viagem. Mas foi porque veio assim, do céu, direto. Faça essa viagem e visite tal e tal e tal e tal pessoas. Veio assim para baixo como uma lista, por assim dizer, no meu coração.
Então é um exemplo disso aqui, né? Que esses exemplos se repetem, acontecem coisas, né? Outras coisas semelhantes. Daria para contar aqui, né? Passar horas e horas contando. Só que muitas vezes também a gente acaba esquecendo, porque a gente às vezes não presta atenção. Por isso é importante fazer uma lista também de oração, para a gente se lembrar melhor. Porque quando chega na hora que a gente quer contar para alguém, aí a gente às vezes não lembra. Então por isso é importante a gente anotar para daí poder contar, que isso é melhor, contar algo concreto. Mas nesse ponto número 4 é um ponto também perigoso, porque tem muitas pessoas que confundem a orientação do Espírito Santo com emoções, mas são duas coisas totalmente diferentes, até quase que contrárias. Espírito Santo e emoções. Que as pessoas não sabem diferenciar, ou não sabem que o ser humano se divide em corpo, alma e espírito, e que as emoções vêm da alma. E essa coisa que eu estou falando aqui no ponto número 4 vem do espírito. Então nós temos que diferenciar da onde que vem certa coisa, da onde que vem esse sentimento. Como no exemplo da minha viagem, da onde que veio isso para mim, que eu era para fazer essa viagem? Veio da minha alma ou foi algo que veio de Deus? Então temos que diferenciar. Então no início é difícil, parece que são coisas parecidas, que vêm lá de dentro da gente, por assim dizer. Mas a gente tem que orar para Deus dar essa diferenciação. Da onde que vem esse sentimento? Vem da minha natureza própria ou é algo que Deus está colocando dentro de mim? Então, devagarzinho a gente vai criando uma diferenciação, um alerta. Quando a gente percebe certo tipo de emoções, opa, de onde é que vem essa emoção? Vem de dentro de mim? Vem do meu velho homem? Ou ela vem de Deus, é um mandamento de Deus, né? Então tem pessoas que estão vivendo assim confusas, correm para cá, correm para lá, correm e fazem aquilo, porque falam, mas eu senti de fazer tal coisa, senti de fazer outra coisa, senti de fazer tal coisa. Então elas estão seguindo as emoções e com isso elas não honram ou desonram o nome de Jesus. Porque elas estão com uma vida totalmente confusa. E eu conheci várias pessoas desse tipo aqui na Alemanha, porque elas acham que estão seguindo o Espírito Santo, mas levam uma vida totalmente confusa. Como apareceu uma senhora ali, pintou o cabelo de vermelho, bem berrante, e chegou a falar, o Espírito Santo me mandou pintar o meu cabelo de vermelho, que é para eu chamar a atenção das pessoas, para as pessoas prestarem atenção em mim, para mim poder falar de Jesus para elas. Né? Então, numa hora dessas, quase dá vontade de chorar quando escuto um negócio desse. Porque era uma senhora já quase idosa também, tinha lá seus 50 e poucos anos de idade, né? Porque um negócio assim... não pode vir do Espírito Santo, eu digo uma vez. Não é que eu queira julgar essa senhora, mas não bate, sabe, com o jeito que o Espírito Santo costuma orientar as pessoas. E o Espírito Santo não quer que os filhos de Deus virem palhaços para pregar o Evangelho. O Evangelho é algo sério. Então não combina quando alguém diz Deus me mandou me vestir que nem um doido, fazer uma doideira assim para todo mundo achar que eu sou doido e daí ouvir o Evangelho. A gente pode fazer doideiras num outro sentido, né? Dar passos de fé, enfim, coisas assim. Isso sim é um tipo de doideira que a gente deve fazer, dar passos de fé, coisas que a pessoa sem Jesus não entende, ok, mas não esse tipo, né, de pintar o cabelo de vermelho, coisa assim. E daí isso não combina
com um cristão. O cristão tem uma mensagem que está falando de um Deus que quer salvar as pessoas do pecado e tal. Isso não tem nada a ver com pintar o cabelo de vermelho ou coisa assim. É um exemplo de pessoas que estão seguindo emoções e não sabem distinguir a orientação do Espírito Santo das próprias emoções. E daí cria lá uma misturança na cabeça delas. Então são pessoas... Essa mesma senhora trouxe num culto um chifre, né? Chifre de algum animal ali, de um carneiro, alguma coisa assim. Não sei se tu já viu um negócio desse, que eles chamam de shofar aqui. Talvez você já viu, leu ou viu em algum vídeo no YouTube em tal de shofar. Você já viu isso? Então... Não me recordo, assim, né? Mas um chifre de carneiro eu sei, conheço. É tipo um berrante, né? Vamos dizer assim, né? Que os gaúchos usam, só que os gaúchos usam com chifre de boi e essa era de chifre de carneiro, porque lá na época bíblica era com chifre de carneiro, as buzinas, né? Que a Bíblia chama, quer dizer, no hebraico chama de shofar, que é esse chifre de carneiro que os sacerdotes ou enfim os reis tocavam quando iam para a guerra e coisa assim, né? Quer dizer, hoje em dia nos exércitos eles usam lá uma corneta de metal, mas há 3.000 anos atrás usavam um chifre de carneiro, corneta. Então essa mulher me traz esse chifre e quando a gente está lá cantando um hino de louvor a Deus, a mulher me tira aquele chifre lá e começa a soprar no meio do louvor, né? Aí ela fala, o Espírito Santo me mandou soprar isso aqui no meio do louvor, né? Aí é mais uma coisa que eu tenho que chacoalhar a cabeça e pensar, não, isso não pode vir do Espírito Santo, não, numa hora dessas não dá para acreditar, né? Quer dizer, só consigo ver o quê? Só consigo ver carne humana, emoções misturadas, né, com o Espírito Santo. A pessoa ela não sabe distinguir o que é o Espírito Santo e o que é a emoção dela. Então, é um lado perigoso. Então, por isso a gente tem que aprender a distinguir o que vem de Deus e o que é nossa emoção. São duas coisas totalmente diferentes, como a água do óleo. São duas coisas diferentes. Uma é alma e a outra é espírito. Então, né, aqui na língua alemã, a palavra espírito significa a mesma coisa que a palavra alma, no dicionário. Claro, porque o dicionário foi escrito por pessoas não crentes, vamos dizer assim. Então, para eles, espírito e alma é a mesma coisa. Mas para nós, crentes, espírito e alma são duas coisas totalmente diferentes, né? Alma é a nossa psique e espírito eu diria assim, é o aeroporto do Espírito Santo, ou seja, é aquela parte de nós onde o Espírito Santo se conecta com a gente. Então, são duas coisas totalmente diferentes. O ponto número 5, profecias. Profecias. Profecias nos tempos bíblicos eram dados principalmente por dois motivos. O primeiro é quando pessoas estavam vivendo em pecado para denunciar o pecado. Então aqui eu coloquei um exemplo de 1 Coríntios 14, 24 e 25, né? 1 Coríntios 14, 24 e 25. Eu vou abrir aqui. Que diz assim: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, como os profetas no Antigo Testamento avisavam, olha, isso aqui é pecado, tal coisa é errado, tal coisa é contra a vontade de Deus. É a mesma situação que está aqui em 1 Coríntios 14, 24 e 25. Está descrevendo isso. Se entrar uma pessoa na igreja que está em pecado, que não é crente, então o profeta, ele vai, pelas palavras dele, aquela pessoa vai entender que aquelas palavras estão se dirigindo para ele, avisando, olha, né, essa tua vida não está certa,
isso que você está fazendo é contra a vontade de Deus, e ele vai perceber, opa, Deus está falando comigo, então Deus está vivo, Deus está neste lugar. Então, é um dos motivos pelos quais Deus dava a profecia. O segundo motivo, aqui já na outra página, é quando Deus quer mostrar algo totalmente novo. Né? Como, por exemplo, quando... Já ia falar de uma outra coisa. Já ia falar da questão dos sonhos, não, mas profecias. Quando Deus quer falar para alguém fazer algo que ele não faria. Por exemplo, eu tomo o nosso próprio exemplo, quando a gente estava no Brasil, a gente tinha nosso emprego, a gente estava lá trabalhando no centro de recuperação de drogados, então a gente estava bem, estava lá, estava sendo maravilhoso o trabalho que a gente estava fazendo, então a gente não passava pela cabeça da gente a ideia de ir para algum lugar como missionários, até porque naquela época eu já estava fazendo o mestrado em missiologia, mas eu tinha pouca noção do que era um missionário. Meu avô, ele tinha sido missionário, né? Foi missionário e tal, mas acho que até o jeito como o meu avô trabalhava era muito diferente do que o jeito como nós trabalhamos. Então, quando alguém naquela época falava de missionário, então eu tinha uma ideia totalmente diferente. Então, não me passava na cabeça, né, até porque meu avô veio como missionário da Alemanha para o Brasil, né? Então não me passava o mínimo na cabeça ir do Brasil para a Alemanha como missionário. E, né, eu nem sabia direito o que era um missionário. Então é um exemplo que aí Deus mandou pessoas, profetas, falarem bem claramente: Deus quer que vocês vão para a Alemanha como missionários. Então a gente ficava primeiro assim assustado. Opa, Deus está querendo que a gente vá para a Alemanha como missionário, né? Então primeiro a minha reação primeiro assim foi mais negativa, assim pensando, né? Eu acho que isso aí, essa profecia aí, né? Botava um pouco em dúvida, assim, no meu coração, só no meu coração, porque a gente nunca deve ridicularizar um profeta, nunca deve desprezar um profeta, né? Porque se a gente não gostou de uma coisa que um profeta falou, ainda pode acontecer várias coisas, né? Por exemplo, o povo de Nínive, né? Jonas falou: em 40 dias essa cidade será destruída. Quer dizer, foi uma profecia. As pessoas podiam dizer: tá, 40 dias a cidade vai ser destruída, que pena, ok, nós vamos todos morrer. Não, o que eles fizeram? Foram lá, se arrependeram e a cidade não foi destruída. Então, muita coisa pode acontecer depois que uma profecia é falada. Então, a gente ouve a profecia, diz que bom, né? Obrigado e tal, e fica pensando naquilo, pensando o que isso faz na minha vida, né? Então, por exemplo, aqui, Atos 21, 10 e 11. É um caso desses, onde que o profeta Ágabo falou para Paulo que ele seria amarrado em Jerusalém. Então Paulo, vamos dizer, poderia dizer: tá bom, obrigado, Ágabo, que você está me mostrando que eu vou ser amarrado em Jerusalém. Sabe o que? Eu não vou para Jerusalém, não. Eu não vou para Jerusalém porque se eu for amarrado, né, eu posso ser preso, e com isso a grande obra que Deus tem na minha vida de pregar o Evangelho vai ficar interrompida, né? Mas o que Paulo fez? Né? Ele fez algo inesperado. Ele disse: sabe o que? Eu vou mesmo assim, não quero nem saber, eu vou. E Deus acabou honrando essa coragem de Paulo, que Paulo foi para Jerusalém, foi preso em Jerusalém, e aí essa prisão dele em Jerusalém foi empurrando ele para frente para outros juízes, empurrando ele para frente até que ele chegou em Roma. Através do fato dele ter sido preso em Jerusalém, ele acabou parando em Roma, pregando o Evangelho em Roma, e acabou escrevendo muitas cartas, porque foi preso durante muito tempo, acabou escrevendo muitas cartas, e com isso abençoou todo o corpo de Cristo nesses 2000 anos. Porque ele foi teimoso, porque ele, né, disse: não quero nem saber, eu vou mesmo assim. Eu vou levantar a cabeça se eu for amarrado ou não.
né? Então, o que a gente faz com uma profecia, a gente mesmo tem que saber. Mas o ponto é o quê? Esse ponto que Deus manda a profecia para dizer algo para nós totalmente diferente, totalmente que a gente não saberia. Quer dizer, se não fossem os profetas terem falado para a gente nunca teria vindo para a Alemanha. A gente estava bem lá no Brasil, estava empregado, estava trabalhando, estava gostando do trabalho. Então, a gente nunca teria pensado, vamos para a Alemanha. Não, nunca, não passava na minha cabeça. Não passava. Era algo assim, eu não sentia nada no meu coração em relação à Alemanha. Não sentia. Não sentia. Quer dizer, a minha irmã veio para a Alemanha, trabalhou aqui na Alemanha, depois voltou para o Brasil, casou e tal, acabou voltando de novo para a Alemanha. O meu irmão Martin também veio para a Alemanha, estudou, fez faculdade aqui, terminou a faculdade aqui, depois voltou para o Brasil, mas eu nunca tive interesse, assim, né? Assim, era algo distante, pensando, ir para a Alemanha, quer dizer, né? É algo assim que não é uma fagulha que não incendeia nada. Naquela época era assim, que nem hoje quando as pessoas falam você não quer fazer uma viagem para Israel, né? Aí eu fico assim pensando assim, o que eu perdi lá? Né? Vamos dizer assim, eu fico naquela assim, quem sabe, né? Um dia, daqui 100 anos, não sei lá quando, mais ou menos assim, né? Outras pessoas têm outras emoções em relação a isso, mas a minha é essa, né? Simplesmente não sinto nada. Então é a mesma coisa naquela época. As pessoas vinham profetizar, vocês é para ir para a Alemanha e tal. Eu sentia assim uma coisa tão distante assim, tão assim, parecia que estava falando de uma coisa do outro mundo assim, né? E só que acabou acontecendo. As profecias se cumpriram. Mas o ponto que eu quero dizer aqui, eu quero enfatizar esses dois pontos. Por que eu escrevi aqui que Deus dirige a nossa vida por profecias? É o ponto número 5. Quer dizer, depois que todo o restante falhou, a paz no coração, a lembrança do Espírito Santo, as circunstâncias, a direção imediata do Espírito Santo. Depois que tudo isso falhou, aí pode vir isso aqui, as profecias, que geralmente servem para essas duas coisas. Mostrar o pecado ou mostrar algo totalmente novo. Geralmente as profecias serviam para isso. Então, com isso eu quero enfatizar o quê? Que as profecias não servem para... não são algo assim diário. E não é todo dia que Deus quer mostrar algo novo, algo totalmente diferente. Tem pessoas que todo dia estão procurando um profeta. Então eles conhecem aqueles irmãos, aquelas irmãs que são muito usados por Deus assim em profecia, então estão ligando para aqueles irmãos. Irmão, ora por mim, irmã, ora por mim. Então com isso estão lá pedindo profecias. Mas isso é o quê? Isso é uma fraqueza espiritual. Pessoas que não têm autonomia ou não têm maturidade espiritual e ficam correndo atrás de outros, esperando que outros vão dizer para eles o que eles têm que fazer. Ou seja, que outros vão assumir a responsabilidade pelas decisões deles. E exatamente isso que Deus não quer de jeito nenhum. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas decisões. Mesmo essas outras questões aqui que a gente viu, a paz no coração, as circunstâncias, a orientação do Espírito Santo, são tudo coisas que Deus faz, ok? Ele guia, Ele orienta, Ele impulsiona, mas é sempre só a metade, um lado da moeda, vamos dizer assim. É um lado da moeda. E o outro lado da moeda é que nós temos que obedecer. Quer dizer, Deus assopra no nosso espírito, faça tal coisa. Agora, nós temos que entrar em ação e fazer. Ou nós também podemos cruzar os braços e não fazer. Né? Mas Deus não pega a gente pelo colarinho e força a gente a fazer. Não. Ele só dá a paz no coração, ou faz a gente não ter aquela paz no coração, mas se a gente vai fazer ou deixar de fazer, é nossa responsabilidade. Isso é totalmente importante a gente entender o princípio bíblico, que
E diz que cada um será julgado pelo que tiver feito pelo meio do corpo. Isso é totalmente importante. Né? A obediência sempre vem disso. Deus diz o que a gente é para fazer, e aí a gente mostra se a gente é obediente ou desobediente no momento em que a gente faz ou deixa de fazer o que Ele ordenou para a gente fazer. Então isso que é obediência ou desobediência. E por isso sempre está ligado com o quê? Com responsabilidade. Então tem pessoas que querem fugir da responsabilidade, querem que outros digam para eles o que eles têm que fazer. Para aí quando a coisa não dá certo, daí pode dizer, mas foi o fulano que me disse para fazer tal coisa. Quer dizer, empurrar a responsabilidade em cima dos outros. Né? A primeira coisa que aconteceu na história da humanidade foi exatamente isso. Né? Eva, o que foi que aconteceu? Né? Não, perguntou primeiro para Adão. Adão, o que aconteceu? A Eva, né? Me deu a fruta. Eva, o que aconteceu? Foi a cobra, né? Sempre empurrando a responsabilidade para frente. Né? E a vida cristã é exatamente o contrário, de a gente assumir a responsabilidade. Deus quer fazer de nós pessoas responsáveis, pessoas de ação, pessoas que obedecem. E obedecer tem a ver com isso. Saber que uma coisa tem que ser feita e fazer aquilo. E com isso, mostrando atitude, mostrando uma reação concreta em cima do mandamento de Deus. Né? E então isso está ligado com essa questão da profecia, que a gente pode procurar profecias em momentos difíceis, em momentos de decisão. Já aconteceu várias vezes de nós também, em certos momentos complicados, ligar para alguns irmãos, algumas irmãs que a gente sabe que Deus usa eles em profecia, mas a gente faz isso com muito cuidado, pensando, será que é necessário fazer isso? Porque se a gente brinca com isso, é perigoso. Perigoso assim porque a gente está brincando com Deus, testando a Deus. Isso não é legal. A gente forçar a barra. Quer dizer que Deus, vamos partir do princípio que quando Deus quer nos dizer alguma coisa, então Ele manda alguém dizer isso para a gente. Não é necessário a gente correr atrás normalmente. Né? Então, quando a gente está tão desesperado, tão, vamos dizer assim, desorientado, a gente pode fazer isso numa exceção. Ir para alguém e pedir essa oração. Quer dizer, o que eu estou falando aqui é uma coisa diferente, não é simplesmente oração. Né? Quer dizer, pedir oração, quando alguém vem para mim e pede oração, então eu oro por aquela pessoa, tudo bem. Acontece com pouca frequência que daí Deus me usa para entregar uma profecia, né? Mas tem pessoas que são usadas com maior frequência para entregar profecias, então as pessoas já conhecem, já sabem, fulana, né, costuma entregar profecias. Então já ligam para aquelas pessoas já pensando em receber uma profecia. Então isso não é bom, fazer isso com frequência. Então temos que fazer um pequeno parágrafo aqui. Falsos profetas. Falsos profetas. O apóstolo Paulo, ele incentiva a gente buscar o dom da profecia. Ele fala que o dom da profecia é o dom mais importante, porque é um dom edificante, é um dom que ajuda a igreja bem bastante, né? Como eu falei, revelar os pecados e ajudar as pessoas quando elas estão num momento complicado, de decisões e tal. Ok, profecia é importante, Paulo fala. Devemos procurar os melhores dons, principalmente que profetizeis. Mas tanto Jesus como os apóstolos alertaram, e também, né, Moisés, por exemplo, alerta muito contra os falsos profetas. Falsos profetas. Então tem pessoas que fazem que nem os fariseus, né? Eu te falei antes, os fariseus eles falavam para evitar que a gente fale o nome de Deus em vão, vamos simplesmente parar de usar o nome de Deus, né? Uma coisa bem absurda. Porque o nome de Deus é tão glorioso, tão valioso, tão honroso, então a gente deve usar ele também. Mas a mesma coisa tem pessoas que fazem com a profecia. Eles dizem, porque existe falsa profecia, o que vamos fazer? Vamos simplesmente parar
com profecia. Vamos rejeitar toda a profecia. Vamos declarar toda a profecia como sendo falsa, praticamente. Essa ideia também é totalmente errada. Quer dizer, por que é que os criminosos procuram fazer dinheiro falso? Porque o dinheiro tem valor. Eles não fariam dinheiro falso se o dinheiro não tivesse valor. Eles procuram fazer uma nota de 50 euros, né? Por quê? Porque ela tem bem mais valor do que uma nota de 10 euros. Então, por isso que o maior número de notas falsificadas é de 50 euros. E a mesma coisa as profecias. Existem as falsas profecias, por quê? Porque devido ao valor que as verdadeiras profecias têm. Então, as verdadeiras profecias, elas são boas, são necessárias, são valiosas, e é claro que tem pessoas que tentam imitar. Então, a gente tem que aprender a diferenciar, né? Que Jesus fala aqui em Mateus 7,15, tende cuidado com os falsos profetas, que vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos, né? Tomar cuidado, analisar essas pessoas que vêm como profetas, porque geralmente os profetas, a maioria dos profetas que eu conheço, são pessoas que levam uma vida muito humilde, pobre, né? Pobre. Por quê? São pessoas que passam por grandes dificuldades, por grandes provações, e com isso elas também são pessoas que oram bastante, que buscam bastante a Deus, e têm uma intimidade maior com Deus, e por isso acabam sendo mais usadas em profecias. Então, vamos dizer assim, é um dos sinais que ajudam a gente também a ver essas pessoas. Que tipo de pessoas são as pessoas que entregam as profecias? Qual é o objetivo que essas pessoas têm? Tem profetas que querem controlar a vida dos outros, etc. Então, né, a gente não dá muita corda para os profetas pessoalmente. Receber o que eles falam, dizer obrigado e ir embora. Deixa eles lá. Né? Porque daí a gente leva isso para casa e pensa o que faz em casa. Né? Ora e tal e decide. Quer dizer, são orientações bem importantes, né? Para a gente pensar o que faz como profetas, o que a gente faz com uma profecia. Que a gente, estando envolvido com pessoas que têm uma intimidade grande com Jesus, cedo ou tarde a gente vai encontrar pessoas que profetizam, ou a gente mesmo vai receber uma profecia, né? O que, vamos dizer, eu tenho muito, muito respeito por profecias, que eu já recebi muita profecia para entregar para pessoas, e a Bíblia chama um monte de gente de profetas. Por exemplo, Moisés é chamado de profeta, Jesus é chamado de profeta. Então, um monte de gente é chamado de profeta que não tem aquela aura profética, vamos dizer assim, né? Então, também uma pessoa, vamos dizer, como eu tenho o dom de ensinar, eu também às vezes recebo profecias, recebia com maior quantidade, hoje em dia é menos, quando eu oro pelas pessoas, talvez porque hoje eu já não oro tanto pelas pessoas, assim como antigamente quando era pastor da igreja, então orava muito pelas pessoas. Hoje eu trabalho mais na área do ensino, então eu oro menos assim diretamente pelas pessoas. Então talvez por isso eu recebo menos profecias, mas eu apenas quero dizer o que não muda, né, o fato de que cada um pode ser um profeta. Inclusive tem um versículo lá que Moisés falou que diz assim: eu quisera que todo o povo de Deus fosse profeta. E o apóstolo Paulo fala: buscai os melhores dons, principalmente que profetizeis. Quer dizer, ele está dando a entender que cada um pode receber o dom da profecia. Então, o que a gente é para buscar. De repente a gente busca e encontra. Muitos vão buscar e vão encontrar esse dom. Tá? Mas, ok, agora avisando, cuidado com os falsos, né? Logicamente, cuidar.
o que a gente faz com isso? Como eu te falei, é o quinto ponto. O quinto, quer dizer, só depois que o 1, 2, 3 e 4 não funcionaram, aí tem o quinto. E aí tem o sexto também. O sexto, né, que não dá para dizer que é um sexto, porque pode acontecer também sempre, né? Pode acontecer antes de tudo, que são os sonhos. Deus fala também através dos sonhos, como foi o caso aqui de José. Né? O José recebeu um anjo no sonho dizendo: não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Então ali ele recebeu esse sonho, e mais tarde ele recebeu o sonho de que deveria fugir para o Egito. Então Deus falou com ele através de sonho, e Deus falou muitas e muitas vezes na Bíblia através de sonhos. Né? José, por exemplo, teve ele mesmo um sonho, né? Que ele viu lá os trigos se dobrando e as estrelas se dobrando, e depois, em muitas e muitas situações na Bíblia, Deus falou para as pessoas através de sonhos. É normal. E isso acontece também, às vezes, na vida da gente, que a gente tem um sonho e percebe que é de Deus. Agora, como é que eu posso perceber que um sonho é de Deus? Então, eu te dou algumas dicas. Por exemplo, a primeira dica é se eu esqueço o que eu sonhei. Então, para mim, assim, generalizando, não quer dizer que seja sempre, mas generalizando, quando eu esqueço o que eu sonhei, é porque não é de Deus. Quer dizer, eu sonho, acordo de manhã com um sonho na cabeça, mas dali 1 hora já esqueci. E daí eu penso, puxa, mas eu tinha sonhado um negócio de noite, o que foi? Não lembro mais. Então não é de Deus. Agora, quando durante o dia, várias vezes, aquele sonho me vem na mente, aí eu já estou indo na direção de pensar que aquele sonho é um aviso de Deus, alguma coisa de Deus. Né? Então eu tenho que pensar bem, analisar o que esse sonho pode significar. Geralmente, aqui eu coloquei 3 coisas, 3 motivos pelos quais Deus dá sonhos. O primeiro, para a glorificação de Deus. Por exemplo, Deus revelar alguma coisa que vai acontecer, e depois aquela coisa acontece e a gente, puxa, mas eu tinha sonhado que isso ia acontecer. Então a gente pode dar um testemunho e falar, Deus tinha me mostrado que tal coisa ia acontecer. Ok, então é um testemunho para glorificar a Deus. O segundo ponto é emergências. Deus quer avisar de um certo perigo que a gente está correndo. Como eu já falei, José e Maria que deviam fugir para o Egito. É um exemplo. A gente corre perigo, Deus avisa em sonho. E o terceiro, alertas. Por exemplo, Deus alertando a gente que alguém está doente, ou alguém vai ter um acidente. Então, esses alertas estão servindo para avisar que a gente deve orar por aquelas pessoas. Então, a gente ora por uma pessoa, o acidente não acontece, a gente se sente um pouco estranho. Peraí, eu sonhei que tal pessoa ia ter um acidente, mas ela não teve o acidente. Claro, porque a gente orou e Deus evitou o acidente. Então, esse foi o objetivo, da gente orar por aquela pessoa. Né? Então, é isso. A gente sonha com uma certa pessoa, então a gente pode orar por aquela pessoa. Então, às vezes também, eu já recebi também alguns sonhos assim, com coisas um pouco mais específicas, com eu sonhar com uma certa pessoa, com os filhos daquela pessoa, e sonhar certos detalhes que me deixaram bem claro que eu era para ligar para aquela pessoa e passar uma certa mensagem para aquela pessoa. Aconteceu. Então, né, a gente às vezes sonha, como eu te falei, né, a gente acorda de manhã, assim que eu tenho interpretado na minha vida. Eu acordo de manhã com um sonho na cabeça, mas aí primeiro eu não me incomodo com aquilo. Aí o dia vai passando, aí se eu percebo que eu 2, 3 vezes durante o dia me lembro do que eu sonhei, aí eu começo a pensar, peraí, esse sonho tem um significado. Aí eu começo a pensar sobre isso, que significado poderia ter.
Aí eu converso com a minha esposa, olha, o que esse sonho poderia significar e tal, né? Então, esse é um exemplo, né? Se a gente sonha que alguém está doente, ou que alguém teve um acidente, ou assim, então orar por aquela pessoa. O último parágrafo diz aqui: quem vive em harmonia com a palavra de Deus, ou quem vive em harmonia com a palavra de Deus, recebe o discernimento necessário para dar cada passo com segurança, na certeza de estar fazendo o que é certo, na obediência, obedecendo e fazendo o que é certo. É uma afirmação assim muito clara. Quem está vivendo conforme a palavra de Deus, ele recebe, enfim, o discernimento, a iluminação para ter segurança. O crente não precisa viver inseguro. Acontece de a gente estar lá com dúvidas, ou assim, de vez em quando. Então, aí entra todo esse processo que eu expliquei aqui. Buscar a paz e tal, todos aqueles pontos, né? Então, entra esse processo. Mas esse processo não está ali para complicar a nossa vida, para trazer um método ultra complicado, né? No início parece complicado, mas depois que a gente faz isso algumas vezes, a gente percebe que não é tão complicado. Que logo a gente percebe o que deve fazer, qual é a orientação que Deus está dando. E como eu te falei, então existem as regras, porque essas 6 regras, elas só se aplicam em coisas fora dos mandamentos escritos, né? É lógico, todas essas 6 regras aqui não valem para aqueles casos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Quer dizer, para essas coisas, isso aqui não significa nada, né? Coisas que estão ali, claro, né? Acho que é Efésios 5,19, que também fala as obras da carne, e daí no final diz lá que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus, não herdará o reino de Deus. Então tem coisas ali que são bem nítidas, bem claras, está escrito, não pode fazer. Né? Então, esses 6 pontos se referem àquelas outras coisas, a outro lado, quer dizer, a outra ponta da corda, que é o lado mais pessoal, as decisões que a gente tem que tomar na nossa própria vida, no dia a dia, como que a gente vai conversar com certa pessoa, se é que a gente vai conversar com alguém, quais os assuntos que a gente deve conversar, né? Até que se você for ter uma conversa na tua empresa, como que você é para falar, quais são os detalhes que você é para falar, o que você não é para falar. São tudo orientações que o Espírito Santo vai dando para a gente, que a gente deve pedir. Fala: Senhor, me mostra o que eu devo falar. E aí chega na hora e aí você sente a paz ou não, né? Se sente angustiado, começa a falar tal coisa, sente aquela angústia. Opa, então eu não devo falar isso. Aí vai falando outra coisa, sente paz. Opa, então é isso que eu tenho que falar, né? Ou aí fica lá orando em espírito: Senhor, o que eu devo falar? Aí o Espírito Santo te ilumina. E tem vários momentos que aconteceu isso para mim, que eu estava conversando com alguém, isso veio muito forte para mim: fala tal coisa. Aconteceu, não é o tempo inteiro, em certos momentos, né? Por isso é bem importante a gente também pedir isso para Deus: Senhor, me mostra o que eu devo falar, ou me mostra o que eu não devo falar. E a gente orar, e aí Deus responde também. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tá.